vamos finalizar o nosso estudo da semana sobre a importância de a família ser a primeira escola para os nossos filhos. E hoje vamos analisar alguns princípios de educação cristã extremamente importantes que encontramos em Deuteronômio capítulo 6. Eu vou ler para você Deuteronômio capítulo 6, dos versos 1 a 7, para extrairmos esses princípios que devem ser centrais na nossa vida familiar. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Vou ler até aqui, depois eu sigo dos versos 4 a 7. Nesses primeiros versos nós vemos Deus dando esses princípios para o povo israelita, e esses princípios se aplicam a toda a humanidade. Ele pede para que os pais aprendam e ensinem os filhos a temerem a Deus e a guardarem os mandamentos dele. Não apenas ensinar os filhos, mas inclusive os netos. E se isso for feito, diz o final do verso 2, os dias daqueles que forem obedientes a Deus, os dias serão prolongados. Temer a Deus é sinônimo de obedecê-lo, de respeitá-lo. Então, quando você ler na Bíblia temer a Deus, não é ter medo no sentido ocidental do termo, né? É um temor, é um respeito, é uma reverência, é a obediência a Ele. Então, Deus quer que a obediência seja ensinada aos filhos, aos netos, a obediência aos princípios de Deus. Isso não significa impecabilidade, mas disposição em crescer, aprender e viver de acordo com a vontade de Deus. Outro princípio encontramos nos versos 4 a 7. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Este é outro princípio importante. Nossos filhos têm que saberem que existe só um Deus verdadeiro, que é o Deus bíblico judaico-cristão. Mas aí pode-se questionar, mas isso não é preconceito? Não. Porque filosoficamente, duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Então, se o Deus bíblico age de uma forma e ensina certas doutrinas, e um Deus de uma outra religião ensina outras doutrinas, as coisas são contraditórias. Então, um desses deuses tem que ser verdadeiro e outro falso. E nós que temos acesso à Bíblia, que somos direcionados pelo Espírito, que somos cristãos, sabemos que o Deus verdadeiro é o Deus triuno revelado nas Escrituras. Deuteronômio 6,4 fala que Deus é o único Senhor em relação às divindades pagãs que rodeavam Israel. Então nossos filhos precisam saber que existe um Deus criador, que é soberano, e que outros deuses são falsos. E o verso 5 apresenta outro princípio fundamental. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ou seja, Deus não exige que o amemos além de nossas forças e de nossa compreensão. Olha que interessante, como Deus é compreensivo com o ser humano e com as limitações humanas. Há pessoas que tiveram uma imagem muito ruim do Pai. E muitas vezes essas pessoas têm dificuldades em se relacionarem a Deus como Pai por causa da figura paterna que foi distorcida. Deus entende essas pessoas e Deus quer que elas se relacionem com Ele da forma como elas estão conseguindo, até que Ele vai ajudá-las a compreender que Ele, o Pai Celestial, é muito diferente do Pai terrestre pecador e que obviamente não representou bem a Deus diante dos filhos. Mas o texto diz que nós devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. E os versos 6 e 7 dizem que isso deve ser ensinado aos filhos,
Falar a eles quando estivermos assentados, andando pelo caminho, ao deitarmos e ao levantarmos. Por quê? Porque especialmente as crianças aprendem pela repetição. Isso significa que esses princípios valiosos de Deuteronômio 6 requerem paciência, requerem repetição. E você precisa separar um tempo da sua vida, um tempo do seu dia, ou durante a semana, marcar um horário regular para ensinar seu filho sobre o Deus Criador, mostrar as promessas dele para os seus filhos, o amor dele por seus filhos, o quanto ele é bondoso em nos justificar pela fé em Cristo. Seria muito bom que nós fizéssemos isso, que tivéssemos um momento regular, especialmente o culto doméstico, para aproveitarmos esses momentos diários em que estamos com os filhos, para direcionarmos a mente deles para o Criador. Os pais são os grandes professores dos filhos, mas a primeira professora sempre será a mãe. Como escreveu Ellen White no livro Educação, página 275, a primeira professora da criança é a mãe. Nas mãos dela está em grande parte a educação da criança durante o período de seu maior e mais rápido desenvolvimento. Que Deus abençoe muito a você que é mãe, que Deus também use a você que é pai para ajudar a sua esposa na educação dos filhos, que você também alivie a carga da sua esposa para que ela possa investir mais na educação dos filhos, e que você seja uma família que respeita, que ama a Deus, que segue a sua palavra, que segue os seus mandamentos, e que, portanto, você seja uma família que ilumine a vizinhança de vocês, refletindo a luz de Cristo para os vizinhos e para todos aqueles que estiverem ao redor de vocês. Se você ainda não se inscreveu, você não pode ficar de fora da jornada sobre adolescência que eu farei de 12 a 14 de outubro deste mês. Então é importante que você acesse o link na descrição deste áudio para que você não perca a sua vaga e possa receber o link de acesso a esta jornada. Vai ser muito importante. Eu vou ensinar coisas muito especiais para você que é pai, para você que é mãe, para você que é adolescente ou pré-adolescente. E depois, durante a jornada, eu vou falar de um curso onde eu pretendo ser o seu professor ao longo de 18 videoaulas para ensinar o seu adolescente a mudar de vida e a viver a adolescência dentro dos caminhos de Deus, com sucesso, com uma base de saúde mental e emocional que possa prover sucesso a ele na vida futura. Então se inscreva, vai ser uma honra para mim ter a você participando também desta jornada sobre a adolescência. Um forte abraço e até o nosso próximo estudo.